Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, dando início aqui ao nosso módulo da Lei Geral de Proteção de Dados, chamada popularmente de LGPD, uma lei nova, uma lei recente aí, mas que está bem frequente nos editais, nas provas de concurso, então é bem interessante você compreender como é que funciona o regramento dessa legislação, e a aula de hoje, sem dúvida, é a aula mais importante aqui do nosso módulo. A maioria das questões estão concentradas na aula de hoje, então muita atenção. Essa é uma lei teórica, podemos dizer assim. Como assim, professor? Ela não vai trazer muito questões práticas aqui, questões de sistemas, essa coisa, não. E muitas vezes ela é um pouco omissa também, ela não é uma lei bem completinha, não. Eu estou dizendo isso porque às vezes você pode estar fazendo a leitura e achar que algo não tem um certo nexo, que algo que a lei falou uma coisa num ponto, depois falou um pouco diferente em outro ponto. Muitas vezes tem disso, mas como o nosso estudo, ele é um estudo para concurso público, em concurso público não tem esse problema. Por quê? Porque vai cobrar o que está na lei. Então, você memorizando, você aprendendo, você entendendo todos os conceitos, pronto, você consegue acertar a questão na hora da prova, beleza? Então, vamos lá, dando início aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, como eu falei, é uma lei bem recente. Vamos começar aqui pelo artigo 1º, que já traz aí várias informações importantes. O primeiro que você tem que tomar cuidado, essa lei, ela surgiu muito por conta do digital, muito por conta do online, da quantidade de dados que são processados aí atualmente por conta da internet. Mas um cuidado, o primeiro ponto muito importante, essa lei, ela não cuida só de dados online, não, de dados digital, não. Os dados físicos também. Ela também traz essa proteção. Dados como assim, professor? Questão de RG, CPF, número do cartão de crédito. Então, vamos supor, pense aí naquela loja que ainda hoje existe, né, mas antigamente era mais frequente, aquela loja que vendia no crediário, que você comprava e ficava, não tinha cartão de crédito, você comprava, era o chamado crediário, né? O crediário ali da loja. Ficava o carnezinho e aí todo mês você ia lá pagar. Então lá ficava o seu cadastro naquela loja, lá tinha as suas informações. Aquele cadastro ali físico, ele também está sendo protegido por essa legislação aqui. Só que é o seguinte, nessa época, né, que só existia, por exemplo, essa questão do carnê, não tinha tanta preocupação com isso, não tinha tanto vazamento de dados. O vazamento era o fuxiqueiro. Era, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na loja, que via, ó, fulano tá lá, comprou não sei quanto, tá devendo, rapaz. Ó, vão tomar, né? Tinha um negócio de você comprar uma geladeira, não pagava, ia lá a loja tomar. Então tinha muito disso daí. Então o vazamento de dados era só o fuxiqueiro não, o fofoqueiro. Porque fuxiqueiro é quem gosta de saber. Por exemplo, eu gosto de saber, mas o fofoqueiro é quem sai repassando a fofoca. Então não tinha muita preocupação, mas aí com os dados no meio digital, aí sim, aí começaram a ocorrer vazamentos de dados. Teve um dia que uma pessoa tentou passar um golpe, né, para o meu pai, falou lá, pai, não sei o quê, eu estou aqui precisando de um dinheiro. Então, como foi que essa pessoa ela conseguiu o número do meu pai e sabia e se passou por ela, com certeza ela pegou algum cadastro, vazou algum dado meu, algum cadastro que eu tinha em algum local, e lá tinha, por exemplo, o pai e o número do meu pai. Aí ela, opa, é agora. Foi lá e passou o golpe. Tanto que já faz muito tempo, esse cadastro aí que foi descoberto, né, que foi vazado aí, foi bem antigo, que já faz muito tempo que eu não utilizo, assim, questões, nome de pessoas próximas, nesse ponto, por exemplo, o nome do meu pai é o nome dele, o nome da minha mãe é o nome dela, lá cadastrado no celular. Não coloco pai, mãe, porque muitas vezes o seu celular pode perder o celular, ou pode ter um vazamento de dados, e é justamente onde os golpistas eles começam a passar os golpes nessas pessoas que eles verificam que estão com o nome ali. Então, olha aqui o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, olha uma palavrinha muito importante, inclusive nos meios digitais. Então, não é só no meio digital, é inclusive. Então, ela vai cuidar de dados pessoais em geral.
inclusive aqueles que estão armazenados em meio digital, por pessoa natural ou pessoa jurídica. Como assim? Pode ser que um site, por exemplo, seja organizado por uma pessoa física, ou seja, o site de uma empresa, você vai fazer uma compra aí de direito público ou direito privado, os dois, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Eu tenho certeza que você já deve ter visto isso, começou a ficar mais frequente nos últimos dias. Você entrar no site, até um pouco chatinho, né? Às vezes fica no meio ali da informação, mas ele está dizendo, ó, o portal TSE coleta dados, IP, acesso a links, sistema operacional e navegador por meio de curso. Aí ele vai perguntar, você aceita isso daqui? Então, vários sites estão aparecendo isso. Você vai já saber o porquê. Porque essa lei que estabelece esse dispositivo aqui, por que que tem que ter realmente essa questão? E outra coisa é o que ele fala aqui, para saber mais, acesse a nossa política de privacidade. Então lá ele vai dizer por que que ele está pegando isso, se ele vai pegar nome, se ele vai pegar endereço, se ele vai pegar CPF. Então todos esses dispositivos serão explicados na aula de hoje. Um ponto muito importante é que essa lei, ela tem um caráter aí nacional. Então, ela é aplicada pela União, aplicada nos estados, Distrito Federal e municípios. Tem aplicação ampla, por exemplo, para concurso público, ela pode cair em concurso público de qualquer área, né? Pode cair no concurso federal, pode cair no concurso estadual, pode cair no concurso do Distrito Federal, pode cair no concurso municipal, porque ela tem aplicação nacional. Ela não é uma lei federal, por exemplo, só da União, não, ela é de aplicação nacional. Agora vamos conhecer aqui alguns fundamentos que caem muito em prova. E um detalhe que você tem que tomar cuidado. Muitas vezes eles vão colocar fundamentos que são até bonitos, por exemplo, direitos sociais, alguma coisa, mas que não se encaixa, por exemplo, com um fundamento. Então você tem que saber quais são os fundamentos dessa lei. Respeito à privacidade. Logicamente, né? É o que eu estou buscando. Eu estou buscando justamente isso, a minha privacidade. É eu colocar os meus dados em determinado local e aqueles dados ficarem privados, ficarem restritos. A autodeterminação informativa. O que que significa isso, professor? Porque tem alguns fundamentos que você já olha e já sabe. Por exemplo, respeito à privacidade. Não precisa explicar muita coisa sobre isso. Liberdade de expressão, informação, de comunicação de opinião, inviolabilidade de intimidade, da honra e da imagem. Isso aqui também não precisa explicar, você já sabe o que é, está lá no artigo 5º da Constituição também. Agora, autodeterminação informativa é uma palavra que muitas vezes é a primeira vez que você está aí visualizando. O que que significa isso? Falando bem direto, logo em outras palavras, autodeterminação informativa é o poder de você controlar os seus dados, você controlar a informação. Como assim? Você tem o direito de chegar e dizer, eu quero cancelar o cadastro aí. Então você fez uma compra em determinado local. Terminou aquela, já pronto, acabou. Não quero mais, comprei, já chegou. Ei, eu quero que você tire meus dados daí do seu sistema. Então, isso que é autodeterminação informativa, é o poder que a pessoa tem de estar controlando ali os seus dados, de autorizar, de não autorizar, de revogar aquela informação, beleza? Desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, aqui principalmente, né? O Código de Defesa do Consumidor se encaixa muito bem aqui, porque se alguma situação for desrespeitada aqui, pode gerar indenização, pode ter regras aí do Código de Defesa do Consumidor. Direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, esses são os fundamentos, 7 fundamentos aí. Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, e direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Agora, aqui no artigo 3º, tem um tópico aqui bem interessante, porque ela vai falar o seguinte, que essa lei, ela vai ter aplicação para qualquer operação de tratamento realizada aí seja por pessoa natural, pessoa jurídica, direito público ou privado, independentemente do meio, pode ser um meio físico, pode ser um meio digital, pode ser qualquer forma, do país de sua sede ou
do país onde estejam localizados os dados. Como assim, professor? É o seguinte, essa lei, ela vai ter aplicação aqui dentro do território nacional. Então, é o que ela está dizendo. A lei vai ser aplicada para qualquer operação que seja realizada no território nacional. Aquela atividade de tratamento que tem o objetivo de ofertar o fornecimento de bens ou serviços, o tratamento de dados de indivíduos que estejam localizados no território nacional. Ou então, os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Como assim, professor? Me explique isso. É porque muitas vezes os provedores, eles estão fora do país. Então, muitas vezes, como acontece algumas empresas, né, agora mesmo está algumas muito famosas, você compra aí pelo aplicativo e tudo, às vezes o produto vem da China. Então, ali você está comprando um produto que muitas vezes o provedor ali, a sede, a empresa toda, ela está na China. Simplesmente ela está na internet e ela foi e jogou o site dela aqui no Brasil. Ah, então vamos supor, uma empresa. Eu vou falar aqui alguns nomes, mas só mesmo para você, porque às vezes a gente fica falando, e aí quando a gente fala o nome de uma empresa, aí você consegue associar. Mas tem uma tal de AliExpress, né? Shopee também, não sei se a Shopee é brasileira ou não, acredito que não. Mas Americanas, por exemplo, Americanas é brasileira. Então você compra no site da Americanas, logicamente, essa lei vai ser aplicada. Mas se você compra no site desses aí, como eu falei, desses aplicativos, tem um agora muito famoso, o Shein, parece, né? Não sei como é que é a pronúncia. Mas tem Shopee, tem AliExpress, tem diversos outros aí, sempre surgem. Que você faz a compra ali, como eu falei, muitas vezes os provedores, tudo está localizado na China, no Japão. E aí, quer dizer que não vai ter a proteção de dados ali? Vai sim, vai ter a proteção de dados, vai ter a aplicação dessa lei. Por quê? Porque a operação está sendo realizada no território nacional. A pessoa está comprando aqui no Brasil, então vai ter a aplicação da lei. Está envolvendo aí indivíduos que estão localizados aqui no Brasil. Os dados estão coletados no território nacional, coletados dados aqui no Brasil. Agora, diferente é se, por exemplo, eu tenho uma pessoa da Argentina que está comprando num site que o provedor dele é da China. Aí eu não tenho nada a ver com o Brasil aí. É a pessoa da Argentina comprando no provedor da China. Aí é a lei deles lá. Mas então tem que ter muito cuidado com isso, porque mesmo que a empresa ela seja estrangeira, mesmo que os provedores, o sistema, os dados estejam localizados, né, em banco de dados fora do país, mas se foram coletados aqui, então aplica essa lei. Então as empresas que estão vindo, né, pode ser que ela venha de um país que não tenha lei de proteção de dados, mas para ela poder entrar aqui no país, ela tem que respeitar as normas da LGPD. É por isso que muitas vezes o WhatsApp é bloqueado, o Instagram é bloqueado, algumas redes sociais são bloqueadas, porque elas têm que se adequar às normas brasileiras, têm que se adequar ao que foi estabelecido aqui. Elas não são daqui, mas elas têm que se adequar à legislação brasileira, beleza? Então, cuidado com esse ponto. Por quê? Porque está tratando de dados de pessoas que estão em território nacional. Então, aqui os parágrafos vão trazer só informações complementares, considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontra no momento da coleta. Ele vai trazer uma exceção, excetua-se do disposto no inciso primeiro do tratamento de dados previstos no inciso quarto do artigo 4º dessa lei, que é o quê? Eu coloquei aqui logo o inciso 4º do artigo 4º, que são aqueles provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros, ou objeto aí de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência propicie grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, foi visto aqui que está sendo realizado no território nacional. Se for uma coleta de dados fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado com agente de tratamentos brasileiros, aí eu não vou ter aplicação dessa legislação, beleza? Cuidado com esse ponto. Agora vamos trabalhar também no artigo 4º. Quando é que eu não vou ter aplicação? Vai até se repetir aqui, né? Não vou nem precisar explicar novamente, porque já foi explicado aqui o inciso 4º, mas vamos conhecer os outros incisos aí.
Então, esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. O inciso primeiro, realizado por pessoa natural, cuidado, ele pode trocar na hora da prova por pessoa jurídica, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Como assim, professor? Isso daqui, na prática, é um pouco difícil de ser visto. Como eu falei, muitas coisas aqui você vai aprender para marcar na questão. Mas eu vou estar sempre trazendo exemplos, porque é mais fácil você aprender, com, você associar, né, com exemplo. Isso daqui é o seguinte, eu conheço uma pessoa, se não me engano, é até meu parente, ele. Não me lembro aqui, mas acho que tem um parentescozinho entre eu e ele. E ele gosta muito de fazer enquetes, anotar as coisas, tipo assim, sabe, uma eleição. Ele anota tudo ali, quem foi que ganhou nos estados e tal. Só que aquilo ali é só para ele. É uma coisa que ele tem, que gosta de fazer, né? E faz, tipo, de futebol. Ah, quem foi que ganhou o Campeonato Brasileiro em tal ano? Quem foi que ganhou o campeonato? Tem tudo, ele tem um caderninho onde ele tem anotado tudo isso daí. Então, tipo, vai aplicar a lei para ele pode estar até pegando algum dado pessoal de um jogador, de alguém. Não, ali não vai ter aplicação dessa lei, porque está sendo realizado por uma pessoa natural para fim exclusivamente particular e não econômico. Ele não está vendendo aquilo ali, ele não está vendendo aquele banco de dados. É apenas para ele. Ele está fazendo aquilo ali, beleza? Então, o exemplo que se encaixa bem com esse inciso primeiro, é esse que eu falei, a pessoa que coleta dados, mas é só para ela ficar sabendo ali, né? Então, isso daí não vai ter aplicação da lei. Também não vai ter aplicação da lei aquele tratamento de dados que for realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico. Aqui é bem complicadinho fazer essa diferença, né? Até quando, né, que esse jornalístico, artístico não vai precisar de uma proteção pela lei, mas muitas vezes só a questão, às vezes, de o jornal informar, né? Parte da população não concorda com isso, com aquilo. Então, aquele dado, por exemplo, ele foi coletado, mas é para um fim só jornalístico, só foi informado que parte da população não concorda com tal situação. Então, muitas vezes não vai ter aplicação dessa lei. Se for um fim artístico, um fim acadêmico também, né? Muitas vezes ele é utilizado para fins acadêmicos, para uma pesquisa. Ó, um detalhe, eu trabalhei numa pesquisa do IBGE chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares. É uma pesquisa bem complicada. Quem está aqui me assistindo que já fez ela sabe que ela é complicadinha e eu fui presenteado no trabalhar no IBGE com essa pesquisa. E a última que foi feita, se eu não me engano, ainda não teve outra. A última foi a que eu participei. A penúltima, sabe o que foi que ficou determinado nessa pesquisa? Foi o seguinte, que a maioria da população gostava de comer pizza em casa e gostava de tomar cerveja fora de casa. Parece uma coisa besta, mas depois dessa pesquisa foi que começou aí a questão de entrega de pizza. As pizzarias começaram a ter essa noção e aí, opa, então bora, tipo, então o que que o pessoal muitas vezes quer? Tem pizzaria, por exemplo, que só funciona com entregas, né? No delivery, não funciona, não tem um prédio fixo, porque normalmente a pessoa pede pizza para comer em casa. Já cerveja, por exemplo, a pessoa quer sair de casa, quer ir para um barzinho, quer ir conversar, tem um happy hour, né? Aí começou a surgir esses botecos, esses barzinhos aí mais aconchegantes, com tira-gosto. Isso, professor, isso daí já existe há muito tempo. Sim, a pesquisa foi feita há muito tempo também. Isso aí começou a surgir depois dessa pesquisa. Então, foi um dado que foi utilizado, por exemplo, para um fim comercial, mas ele começou a ser utilizado para fins acadêmicos. Os estudantes aí da parte de estatística, aí começaram a pegar esses dados dessa pesquisa e daí foi que eles começaram a ser divulgados. Então, eu posso pegar aquele dado e utilizar para meio acadêmico, por exemplo, para um meio jornalístico, para um meio artístico? Posso, não vai ter aplicação dessa lei. Só que eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado com o quê? Principalmente quando eu vou utilizar para meio acadêmico. Como ele fala aqui, aplicando os artigos 7º e 11, nós vamos já analisar o que é isso. Então, se eu vou utilizar no meio acadêmico, eu não posso, por exemplo, estar dizendo o nome da pessoa.
Eu não posso deixar vazar. Às vezes tem muitas situações, por exemplo, para meio acadêmico, para fazer uma pesquisa científica, alguma coisa do tipo, que eu vou realmente pegar o nome, eu vou realmente analisar ali, porque eu tenho que saber quem é a pessoa às vezes, mas são situações excepcionais e tem que guardar sigilo sobre isso daí. Não pode. Então, o meio acadêmico é uma linha bem tênue nesse ponto aí, de utilizar esses dados. Mas na hora da prova se perguntar, não se aplica tratamento de dados àqueles que forem realizados para fins exclusivamente jornalístico, artístico e acadêmicos. Por exemplo, esse exemplo que eu expliquei, ele não foi utilizado para fim exclusivamente acadêmico, porque começou na academia, começou nas universidades, só que depois passou para fins comerciais. Foi divulgado, então aí sim, aí tem o tratamento da lei, porque não foi utilizado exclusivamente para fins acadêmicos. Beleza? Então, cuidado com esse ponto. Aqueles que forem realizados também para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. Esse ponto aqui ainda precisa de uma regulamentação da legislação, mas você já sabe na hora da prova. Então, se aquele dado ele foi utilizado exclusivamente em prol da segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais, eu não aplico essa legislação, beleza? Por que, professor? Está dizendo assim, não se aplica essa legislação. Nós vamos já analisar que para poder utilizar um dado meu, eu tenho que dar o consentimento, são situações, ou por isso que esses sites eles estão bem assim, como eu falei, tem site até que é chato, você entra, aceita, não sei o quê, tem hora que você tem que aceitar para poder sair aquela coisa chata, mas eles estão querendo respeitar a lei, né? Estão querendo tirar, por exemplo, assim, a responsabilidade deles. Mas se aquele dado ele for utilizado para fins exclusivos de segurança pública e defesa nacional, aí ele não precisa do tratamento da segurança, das proteções aí que a legislação vai estabelecer. Eles vão passar por outras proteções, logicamente, né? Por fim que ele está sendo utilizado. E um detalhe interessante desse inciso terceiro é que isso daqui a lei ela fala várias vezes que ela vai ser aplicada, por exemplo, para quem é direito público, direito privado, então se aplica para a administração pública, por exemplo, se aplica também para empresas privadas, tanto que eu mostrei aqui o site do TSE, né? Envolvendo aí que o poder público ele também tem que respeitar, lógico, tanto que tem aí no site do TSE isso daí, logicamente as empresas privadas. Só que quando fala essa questão de utilizar os dados de forma excepcional, que eu não vou ter aplicação da lei para a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais, isso daqui tem que estar restrito a pessoas de direito público. Pessoas de direito privado, elas só podem mexer com esses dados aqui se for sobre a tutela de uma pessoa de direito público. Tipo assim, tem alguém de direito público controlando. Então a polícia, vamos supor, a Polícia Federal passa por uma empresa, mas a Polícia Federal está ali, ó, de olho, sabendo o que que ela está vendo, para que ela não vaze, para que ela não tenha acesso a algum dado. Porque até mesmo segurança pública, por exemplo, quem envolve pessoas de direito público, defesa nacional e assim por diante. Então, o que eu acabei de explicar está aqui nesses parágrafos, mas não vai precisar a gente estar lendo tudo, porque eu acabei explicando isso daí. O que ele fala, ó, o tratamento de dados previsto no inciso terceiro, que é isso daqui, vai ser regido por lei específica, e ele fala aqui, ó, no parágrafo segundo, é vedado o tratamento de dados que se refere ao inciso terceiro do caput desse artigo por pessoa jurídica de direito privado, exceto em procedimentos sobre tutela de pessoas de direito público que serão objeto de informe específico da autoridade nacional e deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º desse artigo. Então, nesse ponto, é uma exceção, né? Porque muitas vezes a lei fala, pessoa de direito público ou direito privado, mas nesse caso aqui, só direito público, a pessoa de direito privado só vai poder fazer se for sob a tutela de alguém de direito público. E aqui o parágrafo 4º que ele falou, em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados que tratam em inciso terceiro poderá ser tratado por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possui capital integralmente constituído pelo poder público. Como é o caso, por exemplo, de uma empresa pública, né? A empresa pública, ela é 100% pública, mas ela é de direito privado. Então, ela se enquadra na exceção.
salvo aquela que possui capital integralmente constituído pelo poder público. Uma sociedade de economia mista, por exemplo, já não entra nisso aqui. Por quê? Porque a sociedade de economia mista, 50% mais um, né, a maioria, tem que estar na mão do poder público, mas tem ações na mão do setor privado. Então, olha, pegar, às vezes tem questões de prova que não fica só na lei, ela vai além. Por exemplo, se cobrar isso daqui, falar, por exemplo, que a totalidade dos dados pessoais de banco de dados do inciso terceiro, por exemplo, de segurança pública e defesa nacional, pode ser tratado por uma sociedade de economia mista. A lei não disse isso claramente, mas ela, de forma interpretativa, né, ela colocou isso. E aí, às vezes, a banca ela pode aprofundar e cobrar mais um pouquinho isso daí, beleza? Então, cuidado com esse ponto. Agora, um assunto muito importante mesmo, que é o quê? São esses conceitos aqui. Aqui eu vou passar de forma com muita calma, porque, como eu falei para você, essa lei é teórica. Não acha que a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou te dar sistemas, vão entrar? Não, de jeito nenhum. Isso aí é só se fosse num curso de informática, aí, ciência da computação, engenharia da computação, e assim por diante. Mas aqui é a teoria. Então, esses conceitos aqui são muito importantes. Vamos lá. Dado pessoal. Muitas vezes, por exemplo, essa questão conceitual em outras leis, a gente passa até rápido, né? Que às vezes nem cai muito, mas aqui não, aqui é diferente. Cada lei, ela tem. Eu sou professor de legislação e eu gosto muito de legislação. Eu ministro vários tipos de legislação: legislação de tribunais, legislação de polícia, legislação municipal, legislação de trânsito, enfim. Então é importante saber disso, né? É importante que você saiba o que cada legislação é importante. Porque, como eu falei, em outras legislações, muitas vezes esses conceitos, passa, não, faz uma lida, faz uma leitura aí, dá uma lida antes da prova e pronto. Aqui não. Aqui realmente tem que explicar item por item, porque são importantes. Então, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Cuidado com isso, porque pode ter lá, professor Soares, pronto, é uma informação identificada, tem lá o meu nome. Mas essa informação ela pode ser identificável. Pode ser o quê? Suarinho, por exemplo. Não tem meu nome específico, mas Suarinho você consegue identificar que é professor Soares. Tem alguns alunos que falam, né? Bizu do Suarinho, carimba que é top. Então tem lá, carimba que é top. Já identifica que é o professor Soares. E eu vou aproveitar para explicar isso daqui, que eu vou já mostrar um exemplo aqui para explicar esse daqui. Esse daqui você tem que saber. Se duvidar, o assunto mais importante da aula de hoje é esse inciso terceiro, que é o dado anonimizado. O que é que significa isso, professor? O dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Esse dado anonimizado é quando, por exemplo, eu utilizo um código. Eu não coloco ali o nome específico, mas eu coloco um código e esse código ele não pode ser de fácil identificação. Como assim? Aqui está um código. Humorista, cearense, Florentina, deputado. Eu não disse o nome dele. Utilizei um código aí. Não falei, não, é humorista, cearense, Florentina, deputado. Mas eu tenho certeza que vocês já estão sabendo quem é. Então, esse dado aqui, ele não é um dado anonimizado. Ele é um dado que ele é identificável. Então, na hora da prova, perguntar, isso daqui é um dado anonimizado? Não, porque ele está facilmente identificável. Eu sei que é quem? O Tiririca. Ele é humorista, ele é cearense, Florentina, famosíssimo, né? Tenho certeza que você já escutou, já dançou, já cantou. Quem é mais ou menos da minha idade, da minha época, isso aí estourou como todo mundo no colégio dançava, cantava Florentina. E atualmente ele exerce a função de deputado. Então, era facilmente identificável essa pessoa. Então, isso aqui não era um dado anonimizado, era um dado pessoal. Agora, olha esse aqui. Humorista 1, Jux 031 005. Oxente, que é isso? Não tem como. Como é que, o que que significa aí? São códigos. O 01 significa alguma coisa,
o Jux, outra coisa, o 031 outra e o 005 outra. Mas que não é não consigo interpretar. Como é que eu vou interpretar isso daí? Não tem como. Então, isso aqui é um dado anonimizado. Isso aqui, por exemplo, eu estou me referindo ao Tom Cavalcante. Ah, professor, mas como é que é o Tom Cavalcante? Ah, porque foi eu que criei os códigos. E eu identifiquei isso daí. Então, por exemplo, dado anonimizado não é aquele dado também que alguém tem que saber. Mas eu crio um código que só quem sabe aquele código é que vai saber. Então, quem sabe o que que o 01 significa, o JUX, o 031, o 005, é que vai saber, por exemplo, que eu estava me referindo ao Tom Cavalcante. Se não souber, e outra coisa, como eu falei, às vezes o código ele pode ser criado, mas ele não pode ser um código de fácil identificação como foi esse. Aqui eu criei um código. Ah, o humorista cearense Florentino deputado, mas esse código era de fácil identificação. Então, para ele ser um dado anonimizado, tem que ser um código, como ele fala, até no conceito ele fala, né? Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerar a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, esse daqui é um dado anonimizado. Não tem como. O que tem a ver o 01, Jux, 031, 005 com o Tom Cavalcante? Tem nada a ver, nada. Então, foi um código que foi chamado de anonimizado. O dado pessoal sensível é um dado, assim, vamos dizer, mais delicado, tem um tratamento mais específico. Então, o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, aqui, ó, origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico. Então, muitas vezes você vai em universidades, né? Eu já vi muito isso. Geralmente, todo semestre, né? Quando você vai fazer ali a sua matrícula, por exemplo, eu me formei na UESP, Universidade Estadual do Piauí, em dos cursos que eu fiz. E todo ano na UESP tinha isso. Quando você ia fazer a sua matrícula, tinha lá o questionário, não sei o que lá, social. E às vezes perguntava a sua religião, não sei o que e tal. Então, isso daí é um dado sensível. É um dado que tem que ter um cuidado específico com ele. Não pode estar sendo divulgado assim de uma forma. Então, o dado pessoal, vamos supor, ele já tem que ter um cuidado, e esse dado pessoal sensível é um cuidado maior ainda. Vamos supor, lá pergunta, qual é a faixa salarial da sua família, não sei o quê, qual é o seu nível de estudo. Então, isso é um dado pessoal. Mas, origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, se é filiado ou não a um sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é chamado de dado pessoal sensível. E um detalhe, ó, ele é tão resguardado por essa lei que, por exemplo, um plano de saúde, ele não pode utilizar um dado pessoal desse sensível para poder informar, por exemplo, o valor, a contratação do plano de saúde. Como assim? Ele não pode pegar a opinião política da pessoa e dizer, não, ele é muito radical. Então, se ele é radical, vamos supor, ele pode sofrer um atentado, ele pode isso, eu vou botar o plano de saúde dele mais caro. Não, porque ela está pegando um dado aí que é de opinião política para interferir naquela contratação. Não pode. Não pode pegar também a questão como ele fala aí da vida sexual, né? Não, ele colocou aqui tal informação, não, então vamos botar aqui o plano de saúde mais caro para ele, de jeito nenhum. Não pode ser utilizado esse dado pessoal sensível para essa situação, beleza? Aqui já são são conceitos mais tranquilos. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. O titular é a pessoa natural a que se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Como você, quando entra no site, você é o titular daqueles dados. Agora, cuidado com esses conceitos. Controlador. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
A quem compete as decisões referente ao tratamento de dados. Vou até colocar aqui com marca-texto, porque isso aqui é muito importante na hora da prova. Então, o controlador compete às decisões. Já quem é o operador? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Como assim, professor? Ora, vamos pensar na plataforma Professor Soares. Na plataforma Professor Soares, a diretora da plataforma, né, melhor dizendo, a professora Naté Soares, ela é a controladora. Por quê? Porque ela é que toma as decisões. Ela é que chega lá e diz, por exemplo, vocês fazem lá o cadastro. Entraram na plataforma, fizeram o cadastro, era compra, os dados de vocês estão ali. Então, quem é que compete às decisões nesse tratamento de dados? É a diretora da plataforma, professora Natesse. Já o operador é a pessoa que vai lá fazer. É a pessoa que chega lá e diz, faça isso, faça aquilo, faça tal coisa. E ela vai lá e faz. Então, o controlador manda a pessoa fazer e o operador, ele realiza. Então, cuidado para não confundir essas duas pessoas, que o controlador é a decisão. Tipo assim, o operador está aqui fazendo. Aí diz, ei, esse dado aqui, exclui, divulga, o que é que faz? Aí o controlador é que, não, divulga, pode divulgar. Então, ele toma a decisão, o controlador. Já o operador, ele só realiza. Então, cuidado com isso. E um ponto importante também é que esses dois aqui, eles são chamados de agente de tratamento de dados. Então, os agentes de tratamento de dados é o controlador e o operador. Sabe por que que isso é importante? Porque eu vou ter aqui o encarregado também. Então, eu tenho três pessoas. Eu tenho o controlador, eu tenho o operador e eu tenho o encarregado. Então, vamos supor, eu, professor Soares, vamos supor que eu tomasse as decisões na plataforma. Então, eu seria o controlador. Eu estou tomando a decisão. Aí vamos supor que tem o João. O João é quem está lá mexendo no sistema, é quem faz a parte do TI. Então, o João seria o operador. Ele que está realizando ali o tratamento em nome do controlador. E o encarregado, professor, seria quem? Seria uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós vamos conhecer, no decorrer do nosso curso, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada aí, a ANPD. Então, o encarregado é quem, vamos supor, deu algum problema. Aí tem que conversar, tem que entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí o controlador, o dono da empresa, muitas vezes, né, vai chegar e vai dizer, não, quem vai lá é o encarregado. Ele é que vai lá entrar em contato com aquela pessoa, fazer lá, como se fosse um intermédio, né, entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que o encarregado, ele não é um agente de tratamento de dados. Esse é o ponto importante. Na hora da prova, perguntar quem são os agentes de tratamento de dados, o controlador e o operador. O tratamento de dados, já que a gente está falando muito sobre isso, né? É toda operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Em outras palavras, é mexer no dado, é o tratamento. Então, coletei, é um tratamento. Classifiquei, tratamento. Transmiti, tratamento. Distribuí, arquivei, eliminei. Então, isso daí é chamado de tratamento de dados. Então, quando a gente fala tratamento de dados, são todas essas funções aqui, bem amplo, né? Coletar, produzir, avaliar, controlar, modificar, armazenar e assim por diante. Como eu já tinha até colocado, né? Agência de tratamento de dados é o controlador e o operador. O controlador é que toma as decisões e o operador é aquele que realiza, executa, né? Coloca a mão na massa, podemos dizer assim. O inciso 11, bem tranquilo, anonimização.
é a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis no momento de tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Como eu falei aqui, esse daqui não é um dado anonimizado, porque eu consigo associar a um indivíduo. Já esse outro, não. Eu não consigo associar nenhum indivíduo. Então, ele é um dado anonimizado, e eu fazendo isso é chamado de anonimização. Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bora resolver uma questãozinha? Eu vou finalizar a aula aqui na parte de princípios, no artigo 6º. Ainda teremos muita coisa para ser visualizado. Você que está participando aqui do nosso curso, do nosso módulo de Lei Geral de Proteção de Dados, mas para que a gente fique com módulos que você consiga estudar e depois não fique muito extenso, eu vou finalizar aqui no artigo 6º, mas vamos resolver aqui umas questõezinhas para você observar como é que isso é cobrado na prática, né? Então, olha aqui essa primeira questão de 2022. A Lei 3.709, Lei Geral de Proteção de Dados, traz alguns conceitos específicos necessários para a compreensão de suas disposições. Considerando essa informação e a LGPD, marca alternativa que relaciona corretamente os termos e os conceitos conforme segue. Então, olha aí, ele trouxe 4 conceitos, como eu falei para vocês, isso aqui é muito cobrado. Banco de dados, anonimização, dado pessoal sensível e controlador. Então, no item 1 ele falou, pessoa natural, jurídica, direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Isso daqui é o controlador. Dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Opa, eu já sei que isso é um dado pessoal sensível. Utilização de recursos técnicos razoáveis disponíveis no tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Isso daqui é a anonimização. E o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico, é o banco de dados. Portanto, ficou, como é que ele vai querer aqui? Ficou 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. O gabarito ficou item B, né? Só conferir aqui. 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Exatamente. Gabarito, item B. Observe outra questão, 2021. A Lei Geral de Proteção de Dados faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra, cuidado com isso, não se enquadra na categoria de dados sensíveis. Então, convicção religiosa é um dado sensível? É. Dados biométricos? Sim. Data de nascimento? Não. Isso aqui é um dado geral, não é um dado sensível. Saber a data de nascimento não vai ter tanta importância assim. Até aqui ele traz o conceito, né, de dados sensíveis, tem tudo aqui. Filiação a sindicatos? Sim, parece uma coisa simples, você está afiliado ou não, mas é um dado sensível, isso aí pode ter uma importância muito grande. E origem étnica? Sim, então o que não é, é o item C. Essa questãozinha aqui é muito boa. Olha o que diz aqui. O banco de dados gerenciado por Paulo possui os dados a seguir. Então, olha aqui. João, sexo masculino, aqui a data de nascimento dele e a rua onde ele mora. Luísa, feminino, data de nascimento e a rua onde ela mora. Isso daqui, eu não coloquei o nome de ninguém, né? Só João. Ah, tem muito João, muita Luísa. Só que ele é um dado, esse daqui pode ser chamado de dado pessoal. Por quê? Porque ele é identificável. Por que que ele é identificável? Ora, eu digo aqui João, masculino, a data de nascimento dele, então se é a idade dele, professor, mas está 2025, sim, é porque a questão colocou uma data mais elevada aí. Rua, não sei o que, tal, a rua que ele mora, o número aí da casa. Então, se eu moro nessa rua, se eu moro nessa cidade, eu consigo identificar quem é essa pessoa. Não é todo mundo, lógico, que vai, mas ele é fácil de ser identificado. Igual aqui, Luísa, feminino, nasceu em tal data, mora nessa rua. Eu consigo identificar isso daí. Eu sei. Ah, Luísa.
dessa idade aí, mora em tal, é fulano. Muitas vezes naquela rua, né, nessa rua aí pode ter só uma Luísa, só um João. Então a pessoa é idêntica. Então esse dado aqui ele tem que ser tratado. Agora observe o que foi feito. Eu tirei os nomes, deixei o sexo masculino e feminino, a data de nascimento, eu coloquei um código, 80 traços. Dá para saber o que é isso? Olha para cá, dá para identificar o professor, que é só trocou aqui o não, mas não, e aí o dia, o ano, não deu para saber. Igual aqui, ó, 6/8/2016, colocou 0-20. Nada a ver, né? É um código. Quem tem o código sabe, mas para quem não tem, não vai saber. E aí colocou o CEP. Tem como saber agora quem são essas pessoas? Não tem um. É um dado agora anonimizado. Ocorreu a anonimização desse dado. Mas olha um detalhe interessante. Aí esse dado aqui ele pode ser utilizado agora numa pesquisa, por exemplo, e vai dizer, olha, tantas pessoas do sexo masculino que moram no CEP tal fizeram isso, concordam com isso, porque eu não tenho como mais saber quem é, tá lá, tá informando, ó. Então, tipo assim, essa pessoa aqui disse sim e esse disse não, por exemplo. Agora eu posso informar, porque não tem como saber quem é essa pessoa. Eu sei que é uma mulher que mora nesse CEP, olha quantas mil não moram lá, não sei, o restante eu não sei. Eu sei que foi um homem que mora nesse CEP aqui, quantos centenas, milhares aí não moram nesse CEP. Então, ocorreu aqui a anonimização, beleza? Então, como eu falei, vamos agora para a parte de princípios, para finalizar esse bloco. Ainda tem muita coisa pela frente, mas esse bloco vai ser finalizado aqui no artigo 6º, que fala aí dos princípios. Então, quais são os princípios no tratamento de dados? Primeiro, finalidade. A realização do tratamento tem que ser para um propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Então, quando a pessoa ela vai pegar um dado seu, ela tem que dizer a finalidade. Eu tô recolhendo aqui quando você vai fazer uma compra. Aí você compra, aí depois que você compra, aí fica só chegando e-mails, né? Olha, não sei o quê, não sei mais, a sua caixa de e-mail fica lotada ali. Ali você aceitou aquilo. Aceitei não, professor, aceitou. A gente aceita sem nem saber. Clique em aceitar, então, leia, ninguém nem lê, né? Tem uns sites que ainda são mais, assim, pesadinhos que ele só deixa que você clique em aceito quando você passa por. Mas às vezes você nem lê, né? Você só faz baixar, aí cliquei, aceito. Então ali ele está dizendo o que ele vai fazer com os seus dados. Ele está informando o que ele vai fazer com o seu nome, com o seu CPF, com o seu RG. Então, é a finalidade aqui, é um princípio que está sendo respeitado. Ele tem que utilizar o dado realmente para aquele propósito, para aquela finalidade que ele informou. Ele não pode fazer um tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Outro princípio, adequação. Significa a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, de acordo com o contexto do tratamento. Então, o tratamento de dados tem que ser adequado com a finalidade que ele quer. Como assim, professor? Se ele disse que ele quer um dado apenas para uma eleição, tipo, eu estou coletando esse dado aqui apenas para essa eleição. Então, o armazenamento tem que ser até a eleição. Se ele, por exemplo, está fazendo o armazenamento por 10 anos, então não. Então, ele não está agindo, por exemplo, não está desrespeitando o princípio da adequação, porque o tratamento não está sendo adequado com a finalidade. Ele disse que a finalidade do dado seria só para aquela eleição. Então, tudo bem, ele respeitou a finalidade, só que ele armazenou, ele está guardando aquele dado por 10 para quê? Então, não está existindo. Então, a partir do momento que ele disse que seria utilizado só para aquela eleição, então acabou a eleição, ele tinha que eliminar aqueles dados e pronto, beleza? Necessidade, isso aqui é muito importante. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Beleza? Então, cuidado com isso daqui. Já aconteceu comigo
estou tentando lembrar aqui qual foi o dado que me pediram, mas teve um determinado banco ligou para mim oferecendo um cartão de crédito. Aí eu disse, não, vou aceitar. Não, no momento eu não quis, mas aí eu não estou lembrando qual foi aqui o dado específico que ele pediu, que eu tinha que confirmar. Esse, se eu não me engano, era meu título de eleitor, o número do título de eleitor. Aí eu disse, não, não vou lhe informar, não. Já estava fechando, já estava no finalzinho ali, acho que o cara deve ter ficado com muita raiva de mim. Mas aí ele não tem que informar o título de eleitor. Eu disse, ó, meu senhor, eu já tenho muito cartão de crédito, tem cartão de crédito que eu faço aqui na internet, coloco lá e o cartão chega aqui em casa. E nunca me pediram título de eleitor para fazer um cartão de crédito. Então não vou lhe informar, não. Tem que informar. Não, só faz sim. Pois acabou, não quero, não. Então, você já está com um tempinho, acho que foi antes da lei que isso aconteceu, mas, por exemplo, se fosse agora, fosse uma questão de prova, né? Eles respeitaram a necessidade. Com a necessidade, vocês aí também que já estão me assistindo, vocês já fizeram um cartão de crédito, não falei, pela internet, entra no site aí, faz o cadastro, o cartão chega, colocou o título eleitor? Não, não tem necessidade disso. Então, foi desrespeitado aí o princípio da necessidade. Muitas vezes também quando vocês entram, isso aqui acontece frequentemente comigo. Às vezes eu entro no site, às vezes, tal coisa gratuita, como tem também, principalmente para vocês, né, que estudam para concurso. Um e-book gratuito, um simulado gratuito, não sei o que. Aí você clica lá, aí não, coloca seu nome, seu telefone, e aí às vezes tem uma somazinha, né? 3 mais 5, aí você bota, aí recebe o PDF. Tudo bem, ali respeitou a necessidade. Ele pegou seu nome, e-mail e telefone. Por quê? Lá com certeza vai ter uma informação dizendo para que ele vai utilizar aquele dado. E ele está dizendo que vai utilizar para ele oferecer uma propaganda depois. Então, lá foi informado isso daí. Aí você aceitou, depois chega a propaganda. A contrapartida, ele está dando algo de graça, mas em contrapartida ele vai pegar o seu dado, vai pegar seu nome, seu e-mail, seu telefone para poder oferecer um produto depois. Só que vamos supor, lá ele coloca nome, CPF, e-mail, não sei o que. Aí, opa, peraí, para que esse cartão de crédito? Aí, não. Para que esse tanto de coisa para baixar uma situação gratuita, né? Então, não. Então, ele está ferindo aí o princípio da necessidade. Então, a coleta de dados ela tem que se limitar ao mínimo necessário à realização das finalidades. Outro, outro princípio, livre acesso. O que significa isso? É garantir aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados pessoais. Então, você pode chegar num banco qualquer aí, né? Banco comercial, banco público, banco privado. Eu falei, banco pode ter duas informações, né? Um banco de dados ou o banco mesmo, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Estou me referindo, por exemplo, ao Banco do Brasil. Você pode chegar lá e dizer, ó, eu quero saber como é que estão meus dados aí. Quero saber como é que vocês estão guardando meus dados aí, como é. Você pode fazer isso, você pode chegar a qualquer empresa e fazer isso daí. Quero aqui saber como é que estão meus dados aí. Então, isso é o princípio do livre acesso. Garantir aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como a integralidade dos seus dados pessoais. Qualidade dos dados. É a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do tratamento. Então, esse princípio, né, da qualidade dos dados é garantia da exatidão, vai ter tudo certinho, da clareza, da relevância e a atualização dos dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade. O princípio da transparência, muito parecido com o livre acesso, só que a transparência é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e respectivos agentes de tratamento observados o segredo comercial e industrial. Aqui é o seguinte, eu não posso, por exemplo, fazer uma coleta de dados e aqui coletar os dados e aí, por exemplo, colocar bem aqui, bem pequenininho, essa informação. Não, isso aí tem que estar de forma transparente. Isso aqui está ferindo o princípio da transparência. Tem que estar lá, coleta de dados, e tem que estar de forma bem explícita, tá? Aqui o contrato, aceite. É por isso que eu falei, por isso que os sites colocam, às vezes fica até chato, né?
você está lendo, o do TSE mesmo, ele tem isso, ele fica até um pouco, porque ele fica bem no meio das informações, aí, pá, você clica em aceito. Então, ele colocou aqui, ó, a política dele de privacidade. Você foi lá e aceitou. Pronto, beleza? Então, ele foi transparente, respeitou o princípio nesse ponto. Princípio da segurança. A utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados, situações acidentais ou ilícitas, destruição, perda, alteração, comunicação, difusão. Isso aqui é um dos principais princípios, né? Segurança. Então, aquele dado ele tem que ter uma medida ali, seja técnica, administrativa, para proteger aquele dado, para que ele não seja vazado, né? Para que ele não seja divulgado aí. Prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados, não discriminação, a impossibilidade de realização de tratamentos para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Não posso coletar o dado e estar utilizando aquele dado para estar fazendo uma discriminação, praticando racismo, alguma coisa do tipo, né? Então, tipo, eu coletei o dado, tá aqui, agora eu vou. As pessoas que falaram aqui, ó, são pessoas assim, depois está com brincadeiras, né, com piadas em relação a esses dados, situações que causam aí discriminação ilícitas ou abusivas. Então, não pode, está desrespeitando o princípio da não discriminação. E, por fim, responsabilização e prestação de contas é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Isso daqui eu vou citar o nome de um banco, mas como eu falei, a gente cita para você lembrar, não é nada relacionado com empresa A, ou B ou C. Mas o Itaú, acho que até parou mais um pouco, mas teve um tempo que ele estava fazendo muitas propagandas em relação a isso, né? Tinha até um cadeadozinho, os seus dados estão protegidos no Itaú, não sei o que, utilizamos. Então ele estava querendo respeitar esse princípio aqui, de tipo da responsabilização e prestação de contas. Ele estava demonstrando ali que tem uma medida de proteção de dados, que ele faz uma a atuação dele é nesse sentido aí, né, de proteger, que tem medidas de comprovar a observância da legislação, enfim. Então, isso daí, essa divulgação que ele faz, respeitando o princípio da responsabilização e prestação de contas. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso bloco de hoje. Então, foram três conceitos que foram bem importantes, né? A gente trabalhou com os fundamentos, que são bem diretos, com os conceitos em si do artigo 5º e com os princípios. Como eu falei, a aula de hoje é a aula mais importante do curso, pode ter certeza. Você assistindo essa aula aqui, com certeza você consegue acertar uma, duas, três, se duvidar todas as questões da prova, porque normalmente as questões ficam aqui. Não que o restante não seja importante, lógico que é. Só que o que vai ser visto agora, só lá no finalzinho, quando a gente for estudar a parte da Autoridade Nacional de Dados, essa parte que é um pouco diferente. Vai se repetir um pouco, vai se tornar um pouco, principalmente nessa parte dos princípios. Muito do que eu falei dos princípios aqui, nós vamos estudar em várias outras partes da legislação. Mas ainda tem muita coisa boa aí pela frente. Aguardo vocês no próximo bloco para que a gente possa estudar aí essa lei muito boa, muito interessante, né? Você conhecer o que é utilizado na prática, muitas coisas nós vamos estar passando aqui para vocês, vocês vão lembrar que compraram um aplicativo, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e verificaram que está sendo respeitado a legislação. Beleza? Então, um forte abraço a todos, bons estudos e até o próximo bloco.